Os restaurantes estão reabrindo. Me diz uma coisa, em quanto tempo você vai voltar a frequentar o teu self-service preferido? Eu sou Sérgio Molinari, esse é o meu canal no YouTube, e essa provocação é destinada a gente poder discutir nesse vídeo sobre os destinos ou sobre os destinos prováveis do self-service no mercado brasileiro. Aliás, fazendo um pedido para você, como pessoa, como profissional que trabalha nesse setor, qual é a sua opinião sobre o destino do self-service? Até porque essa discussão tem muito a ver com um fato, com uma constatação que é muita gente está tentando decretar a morte do self-service, o que é um tremendo perigo, né? Então, as pessoas assumem determinadas perspectivas ou determinados paradigmas em torno de um segmento e decretam a sua morte. Talvez o inverso do que muita gente está fazendo em relação ao delivery, tratando praticamente como se toda a salvação futura do nosso mercado de food service fosse o delivery, coisa que não é. Mas vamos lá, já ficou claro que a gente não vê que o self-service seja um segmento fadado a desaparecer. Colocando alguns números para dar segurança a isso, para começar essa discussão. Primeiro, no nosso estudo Impactos da Covid-19 no consumo no food service, a gente detectou que 53% dos brasileiros dizem que frequentavam habitualmente restaurantes do tipo self-service antes da Covid-19. E isso fazia do self-service o segmento com maior penetração entre todos os outros segmentos do food service no Brasil. Só para dar uma ideia da representatividade, da relevância dele. Comparado ao ano passado, quando a gente fez a mesma pergunta numa outra pesquisa, o self-service pré-Covid era 10 pontos acima do self-service no ano passado. Ou seja, a tendência de preferência, de priorização, de penetração vinha em alta até então. E aí a gente identifica, ou a gente explica isso mais ou menos da seguinte forma: uma tremenda identificação do consumidor em relação ao modelo. Identificação que vem do quê? Do autosserviço, né? O self-service, que vem da variedade dos tipos de comida, que vem da velocidade de atendimento, que vem da relação entre o preço pago pela refeição, especialmente na versão quilo ou preço fixo, e o valor percebido pelo consumidor. E também de pontos como a interação social, a proximidade com as pessoas, a intimidade e a frequência grande de contato com o estabelecimento, que estabelece uma relação entre o cliente e o estabelecimento. Tudo isso construía ou constrói ao longo de muitos anos esse formato muito aceito no Brasil e o de maior penetração, até a Covid-19. Tá? E quando a gente fala sobre isso, o principal motivo em função da Covid-19, a gente já teve a chance de discutir isso em alguns dos nossos vídeos recentes. Aliás, fica a dica. A gente tem aqui no acervo do nosso canal no YouTube várias discussões muito ricas, frutos de lives e webinars que a gente tem feito sobre os impactos da Covid no food service. Então, vocês podem encontrar uma densidade bem grande de informações, de reflexões por lá. Mas, vinda a Covid, vinda a pandemia do Covid-19, o que a gente percebe é que o medo de ser contaminado pelo vírus assume uma proporção gigantesca, dispara acima de qualquer outra preocupação que o consumidor possa ter em relação a voltar a consumir. E aí, quando a gente percebe, ou quando a gente lê a intenção do consumidor de onde consumir após a reabertura dos estabelecimentos, aqueles 53% de consumidores que diziam consumir no self-service saem de 53% e passam a ser 44% dos brasileiros. E aí a gente pode pensar isso no raciocínio de copo vazio ou copo cheio. Isso significa uma queda enorme ou significa uma sustentação enorme de preferência? E a gente lê mais dessa segunda forma. Com 44% de intenção de consumo,
no self-service, esse segmento ainda é o segundo segmento com maior penetração provável quando da reabertura dos estabelecimentos. Só perde para a pizzaria, o que é muito relevante. E aí eu vou até me servir de um ou de outro estudo bastante relevante e atual de colegas do nosso mercado. Vou me servir aqui, por exemplo, do estudo de alimentação na pandemia da Galunion Consultoria, que mostra que 59% dos consumidores consumirão ou provavelmente consumirão em self-services. O que significa, vindo de outras pesquisas complementares, paralelas, a confirmação da mesma tese que tem a ver com o desejo do consumidor pelo self-service. Self-service não morre, a menos que alguém queira matá-lo. Tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que dizer o seguinte, não basta entender esse desejo, essa afinidade, isso que a gente está chamando de identificação do consumidor com o segmento e reabrir pura e simplesmente a mesma operação que existia antes da Covid. Até porque provavelmente o self-service seja identificado como um dos tipos de estabelecimento, de serviço, de atendimento, de estrutura, de local, que aparentemente mais expõe a risco de contaminação o consumidor. Então, por conta disso, a gente não pode simplesmente pensar que a gente reabre o estabelecimento e está tudo certo. E aí vou abusar dos amigos e contar com a informação de outro estudo que foi realizado pelo Almoço Grátis em parceria com a GS Libra, que é um estudo chamado O Novo Normal, e que, segundo esse estudo, 69% dos consumidores associam o self-service à ideia de nada seguro. Então, vê bem, a gente estava discutindo até agora a questão de desejo, de identificação, de preferência, e agora a gente está dizendo, o consumidor tem tudo isso de positivo, mas também tem medo do segmento, identifica como pouco seguro. Tanto que 59% dos consumidores dizem que diminuirão a frequência de consumir no self-service. Diminuirão a frequência não significa não consumirão. Então, isso daqui na cabeça da gente faz com que o self-service seja talvez uma das melhores expressões no nosso mercado do dilema entre desejo de consumo e medo de consumo. E é muito em cima disso que a gente entende que o sucesso na manutenção, na preservação, no futuro desse formato, desse modelo de negócio, passa daqui em diante. Então, aglomerações, filas, contato, toque, proximidade com o próprio alimento, etc., colocam em evidência esse medo dentro do modelo de self-service. Tá? Agora, também a gente tem que considerar que, como um segmento tão importante, com uma quantidade enorme de estabelecimentos no Brasil, infelizmente uma parte desse medo exagerado, exacerbado, ampliado, também tem a ver com muitos empresários que não praticaram ou não executaram boas práticas ou não atuaram de uma forma correta durante muito tempo. Então, infelizmente, a gente tem várias maçãs podres que fizeram com que provavelmente essa identificação, essa impressão de uma operação mais perigosa também surgisse. Agora, também acho super importante a gente comentar o seguinte, e isso atenua muito, a gente às vezes lê as pesquisas de uma forma muito 8 ou 80. Quando a gente lê os riscos identificados ou associados ao self-service, a gente não pode esquecer que outros formatos também têm riscos, também são vistos como perigosos ou como merecedores de atenção. Voltando para a nossa pesquisa de impactos da Covid no consumo, segmentos como lanchonete, restaurante do tipo prato feito e mesmo fast food têm quedas de intenção de consumo pelo consumidor maiores do que o próprio self-service. Então, a gente tem que pensar as coisas de uma forma relativa, porque senão a gente mata um segmento por vez e não enxerga que o consumidor vai fazer escolha entre segmentos, entre momentos de consumo e tal. E nesse sentido, a gente acaba sugerindo que
o raciocínio para se olhar para o futuro do self-service acabe sendo idealmente pensado em dois momentos distintos. Momento 1, reabertura. Tá? E a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte: em cada região a gente vai ter protocolos diferentes, autorizações diferentes, limites do que é permitido ou não diferentes. E então pode ser que nem se autorize a reabertura do restaurante do tipo self-service com o atendimento, com o autoatendimento. Isso já está acontecendo em algumas áreas, não é a probabilidade maior em todas as áreas, mas pode acontecer. E pode ser que o modelo de autoatendimento não seja proibido, mas tenha um conjunto enorme de limitações, de regras, de protocolos de operação, de segurança e etc. E aí, o que a gente coloca em pauta, nesse momento 1, reabertura, assumindo que você possa abrir como autoatendimento, ou mesmo que você não possa, você vai precisar pensar o seguinte: quero reabrir como autoatendimento? Deveria reabrir, por exemplo, com um funcionário montando os pratos conforme a escolha dos consumidores? Deveria ter pratos já montados, já porcionados para o consumidor já pegar essa opção já preparada? Ou deveria migrar para um atendimento através de cardápio no modelo à la carte? Essa é uma opção de largada, pensando em como que você consegue, sem perder o teu cliente, sem perder a identidade da casa que você era, colocar à disposição do consumidor talvez um modelo transitório, um modelo de transição, que você pode contar ou não para o cliente, se é de transição ou é definitivo, mas que você possa colocar o modelo que você entende que para o perfil do teu consumidor vai funcionar melhor. Em que sentido? No sentido de gerar uma percepção de segurança, que é o que vem antes de qualquer outro atributo que você possa entregar para ele. E aí eu acho que vale a pena fazer um segundo comentário. Primeiro, definir qual é o teu modelo, mesmo que seja um modelo transitório, e, para ser sincero, a gente acredita muito que vai existir muito restaurante do tipo self-service abrindo ou reabrindo com modelos de transição, com modelos intermediários para voltar ao self-service no futuro. Mas um ponto que vem logo na sequência disso, que a gente tem enfatizado bastante, é o seguinte: a necessidade de que seja o modelo que você vai operar, que você consiga entregar para o teu consumidor uma experiência de segurança e de confiabilidade muito alta. E aí vou me servir outra vez das pesquisas de outras consultorias parceiras e amigas, como, por exemplo, a pesquisa da Galunho novamente, que mostra que 59% dos consumidores dizem que irão a estabelecimentos que eles entendem como estabelecimentos que estão indo além do básico, que é o que, no caso do self-service, luvas e máscaras para os atendentes, para a equipe, que é álcool gel em todos os pontos importantes onde possa ter algum contato, algum toque, que é distanciamento entre as pessoas em todos os momentos de fila, de autosserviço, etc., protetores salivares, a utilização de produtos na forma de monoporção, e a ideia, né, de pouco toque ou nenhum toque, nenhum contato, etc. Então, ir além é crítico, né? A opinião da gente, a recomendação da gente é: vá além do mínimo, né? O consumidor vai te valorizar e vai retornar mais ao seu estabelecimento e vai falar bem sobre o que ele viu ou como ele se sentiu em termos de segurança no teu estabelecimento. Bom, isso é um período, né? Ao longo do tempo, o que tende a acontecer? Baixa, né, com uma solução já um pouco mais previsível para a Covid, com os índices de contaminação já mais sob controle, com rede médica já um pouco mais equilibrada, perspectivas de vacina e graus de contaminação, tal. Esse terror, eu ia falar temor, mas mudei para terror, esse terror atual abranda,
Sem dúvida nenhuma, as preocupações com segurança, limpeza e higiene vão ficar num patamar mais alto do que a gente tinha antes, mas essa quase que neurose justificada, mas essa quase que neurose atual, baixa a bola e o espaço para voltar o modelo de self-service que tem tanta identidade com o consumidor retorna com um pouco mais de perspectiva, com um pouco mais de viabilidade, etc. Então, a gente acredita que, reduzidos todos esses picos, que a gente vai resumir como o pico do medo, a gente tem um espaço de retomada bastante provável para o nosso setor, para esse formato. Mas aí fica só talvez uma questão final, que é o mesmo self-service de antes da Covid? Não. É o mesmo restaurante que reabre agora por volta de julho de 2020? Também não. Então, o que a gente entende ele tem a essência, o DNA, a lógica, a dinâmica do self-service que a gente conhece, mas ele vai ter que ser refundado. A gente usa esse termo de refundação do self-service como o mantra para a gente, para esse formato de negócio. Então, a gente vai aprender o que é o novo normal ao longo dos próximos meses, e isso, aplicado às características do self-service, como a gente conhecia até então, vão gerar esse novo self-service. É assim que a gente acredita, e fica um compromisso aqui. Daqui a um ano, aqui no nosso canal no YouTube, a gente vai fazer um novo vídeo falando sobre o self-service, e a gente vai contar essa história da refundação. A gente vai ver que não acabou o self-service. Tamo junto!